Olá, são 10 minutos. 1999, final do século. Houve um tempo em que os corações das pessoas eram abalados, como se a terra fosse perecer imediatamente. No entanto, ao contrário das preocupações das pessoas, o fim do mundo não aconteceu. Que era é agora? Cerca de 20 anos depois, a aldeia global está mudando rapidamente. Depois de passar pela era agrícola e pela era industrial, estamos entrando na era da informação e na quarta era. A velocidade da mudança é mais rápida neste ano do que nos últimos 100 anos. Não há garantia de que os métodos que deram certo no passado funcionarão no futuro. Olhando para as mudanças e tendências dos tempos, é necessário responder adequadamente no momento certo. Mas, surpreendentemente, você sabia que Jesus também falou sobre a época? Em Lucas 12:56, Jesus disse a uma multidão de pessoas: "Por que é que vocês não podem discernir esta era?" Porque Jesus nos disse para discernir os tempos. E de que época ele estava falando? Certamente, Jesus não estava se referindo a uma era como a era agrícola ou a era industrial. As eras mencionadas na Bíblia são distinguidas apenas com base em Deus. Mesmo onde Deus esteve conosco no passado, se cometemos o pecado de desobedecer à palavra de Deus, Deus deixou aquele lugar e criou uma nova era por meio do novo líder. Agora, na Bíblia, vamos dar uma olhada no processo de mudança dos tempos. Deus ressuscitou Adão e confiou a ele o jardim do Éden, esperando que os descendentes de Adão prosperassem. No entanto, Adão cometeu o pecado de desobedecer à palavra de Deus e até mesmo seus descendentes se corromperam e, por fim, Deus não teve escolha a não ser deixá-los. Depois de deixar a era de Adão, para onde Deus foi? Deus escolheu Noé, que era um homem justo entre os descendentes de Adão, e abriu uma nova era ao estar com ele. O importante foram as pessoas que tiveram de escolher entre essas duas eras, a era de Adão e a era de Noé. Que escolha eles deveriam ter feito? Claro, deveríamos ter escolhido a era de Noé, quando Deus estava conosco. Mas eles não sentiram que os tempos mudaram. Embora muitos adâmicos tivessem ouvido os avisos do dilúvio de Noé por muito tempo, eles não se prepararam. Suas escolhas que julgaram mal os tempos acabaram levando à morte. O maior erro deles foi não terem pensado em Deus, que é o padrão da época. Eles não achavam que seus pensamentos e os pensamentos de Deus pudessem ser diferentes. Temos tanta gente boa reunida aqui, mas Deus estará conosco? E se vocês nos deixar e ficar com Noé? Se eles tivessem pensado nisso, o seu final teria sido diferente. Mais tarde, Deus escolheu Israel como seu povo escolhido e ficou com eles. No entanto, de acordo com 1 Reis 11, o rei Salomão de Israel construiu altos em todas as partes de Israel e adorou deuses estrangeiros. Deus disse sobre Israel, assim em Oséias 6:7, como Adão, eles quebraram a aliança. E os pastores, que deveriam ensinar os santos? Eles caíram espiritualmente, como amar o dinheiro, ensinar mentiras, cobiçar poder e perseguir profetas e pessoas justas. Por fim, Deus, que não pode estar com as pessoas que pecaram, profetizou o surgimento de uma nova era e de líderes. E algumas centenas de anos após a profecia, ele criou uma nova era por meio de Jesus. Deus acabou com a era do povo eleito corrupto que antes estava com ele e estava com Jesus e seus discípulos. É importante ressaltar que, assim como nos dias de Noé, as pessoas naqueles dias tinham que escolher entre duas eras. As pessoas sentiram a mudança dos tempos? As pessoas sabiam que Deus as deixou e se mudou para a nova era de Jesus? As pessoas sabiam que seu destino é determinado pela era que escolhem e permanecem? A maioria das pessoas não percebeu a gravidade da situação.
quão lamentável Jesus deve ter sentido quando viu isso. É por isso que a era errada do passado terminou e uma nova era se abriu. Então, por que você não consegue discernir esta era? A maioria das pessoas que caiu na psicologia de multidão, hipnose de grupo, narcisismo e na consciência do povo escolhido condenou Jesus como heresia e o matou, gabando-se de que eram pessoas salvas. O tempo de Noé e o tempo de Jesus não são muito parecidos, como se estivesse assistindo Decalcomani. E Jesus disse em Lucas 17 que a segunda vinda será igual à época de Noé. Em outras palavras, ainda hoje as pessoas não conseguem discernir os tempos e a trágica história se repete novamente. A respeito disso, Jesus contou a parábola da colheita, dizendo que assim como o trigo é trazido ao celeiro e o joio é amarrado em feixes e queimado, os resultados do justo e do pecador são assim. Então, nas profecias do Novo Testamento, ele mencionou muito sobre o fim da era da fé corrupta e a abertura de uma nova era. A maioria das pessoas hoje será capaz de dar as boas-vindas a uma nova era. Podemos aceitar a mudança dos tempos com facilidade? Você pode garantir que consegue discernir bem os tempos? Muitas pessoas gostam de estar ao lado da maioria. Além disso, muitas pessoas gostam de ficar em lugares familiares. No entanto, o diabo sempre se aproveitou desse tipo de psicologia das pessoas. Então, vamos aprender a história e as profecias registradas na Bíblia para não cometermos erros repetidos e enfrentarmos uma nova era hoje? Foram 10 minutos. Obrigado.